Agradecemos já agora a disponibilidade. Vamos avançar. O Reino Unido anunciou que poderá congelar ou que congelou os bens de Isabel dos Santos e proibiu a empresária de entrar no país. As sanções constituem um primeiro passo na nova campanha do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico para combater a corrupção e o financiamento ilícito, segundo um comunicado, como disse, citado pelo Jornal de Negócios. Qual é a sua apreciação em relação a esta medida? Considera ajustada, aplicável, do ponto de vista jurídico? Ok. Bom, eu penso que a medida é uma medida normal, que pode, em sede de um processo que esteja a decorrer a nível judicial, ser aplicada na forma de medida cautelar ou uma medida de garantia patrimonial para que se possa depois acautelar o fim último do processo ou da decisão final. E, bom, quanto a isso, a lei permite, não há aqui nenhum entrave que se possa, nenhuma objeção que se possa colocar. Agora, a questão é de saber se essas medidas que estão a ser aplicadas estão efetivamente a cumprir as formalidades, os pressupostos, os requisitos exigíveis por lei, porque não se pode ferir o princípio da ampla defesa de quem está a ser imputada esta medida. Porque, repara, em sede de um processo, suponhamos um processo crime, o que fala no processo é a prova material do crime. Mas, em regime regra, quem deve fazer prova dos factos de que está a ser acarreado aos autos do processo é a parte acusadora. Não pode, em regra, haver aqui inversão do ônus da prova. É possível que o Estado angolano, porque isso é corolário do processo que está a decorrer em Angola, e é das interseções judiciais a nível da cooperação interestadual, a nível do direito internacional, o Estado angolano está a incitar contactos no sentido de poder ter como garantia, em sede do processo final, o património da acusada. Deve ser o Estado a fazer prova do que está a acusar. Possivelmente pode haver um ou outro elemento. Nós não queremos fazer um juízo de certeza, porque não há ainda factos concretos que demonstram, porque só é prova aquilo que se debate em sede de um tribunal, em homenagem ao princípio da imediação. Portanto, o que estamos a fazer é uma análise meramente hipotética. Mas nós tomamos conhecimento que possivelmente Isabel dos Santos não lhe foi concedido o direito de se defender. Mas também não é menos verdade que se trata de uma medida provisória, porque não estamos a falar de uma medida definitiva. Pode, a todo tempo, se ela quiser, interpor recurso para impugnar a medida que lhe foi aplicada. Bom, o que se recomenda, se tivesse poder de decidir sobre este processo a nível do país, era esgotar, mais uma vez, todos os meios possíveis de conciliação extrajudicial, de resolução do conflito. É verdade que o Estado quer demonstrar que não há pessoas intocáveis num país. Quer, se calhar, transmitir uma mensagem de não impunidade a nível do país. Mas o Estado não pode ter pressa de querer fazer justiça. Senão vai praticar atos injustos. E se praticar atos injustos, pode dar como nulo, como inválido os atos processuais que possa praticar em sede de um processo qualquer. Bom, mas isso serve também como mensagem de que quando se está a administrar uma coisa pública, um bem público, deve-se agir com o máximo de probidade pública administrativa, com o máximo de parcimônia, com o máximo de sentido elevado de responsabilidade acrescida. Fica muito difícil tirar partida neste processo. Porque eu, se fosse Isabel dos Santos, a data dos factos, enquanto fosse Eduardo dos Santos, na veste de meu pai, Presidente da República, jamais aceitaria ser investida num cargo de elevada responsabilidade público-administrativa, como o meu caso, por exemplo, da Sonangol. Porque não havia necessidade para isso. Primeiro é que podia suscitar, mesmo que tivesse muita competência para o efeito, algum conflito de interesses. Bom, eu penso que
Deve o processo continuar, mas com o máximo de lisura, com o máximo de transparência, com o máximo de justeza, sem ferir os direitos fundamentais que devem ser salvaguardados da arguida em causa. Porque o que pode estar em causa é possivelmente algum conflito entre a arguida e o direito. Mas ela, o direito, a lei ou a justiça, mas ela não perde outros direitos que lhe são também assegurados por lei. Portanto, o que não gostaríamos é de sentir que o processo não está a caminhar com justiça. Mas a nível do Reino Unido, porque o Estado angolano não tem poder do ponto de vista de intervenção, de intromissão no âmbito do poder judicial do Reino Unido, por causa do princípio da soberania entre os Estados, possivelmente o Reino Unido encontrou elementos probatórios que possam dar lugar ao lançamento desta medida que se fez sobre o congelamento das contas de Isabel dos Santos e possivelmente o arrolamento, o arrolamento de alguns bens patrimoniais. Bom, entendi. É uma medida que nós entendemos ser provisória, pode ser alterada, desde que Isabel queira recorrer e fazer contraprova de que, de facto, as acusações são infundadas, são insustentáveis e não podem ter provimento judicial a nível daquele hemiciclo judicial. É entendido, é entendido. Então, tu falou necessário, muito obrigado pela disponibilidade e contamos consigo nos próximos serviços ou nos próximos momentos. Sempre ao dispor. Grato pela atenção e pelo convite expresso. Obrigado. Até já.